TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, onde nós temos muitas mensagens, louvores, testemunhos para a edificação espiritual de todos nós, para que possamos estar mais abertos para o Senhor, crescer em vida e ir buscando a sua presença dentro de nós. Nós estamos hoje aqui com a presença do nosso irmão Jonatas Severo, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar um pouco conosco da sua vida pessoal, do seu testemunho, de como ele chegou, até a igreja, até ter essa experiência, com Cristo. Tudo bem, irmão? Boa noite, irmãos, boa noite a todos, É com grande prazer que estou aqui hoje para dar o testemunho, do que o Senhor fez na minha vida, da minha família, e quero compartilhar com os irmãos. Como é que foi esse momento que você sentiu a necessidade, assim, de, não, agora eu preciso do Senhor? O que você estava passando naquele momento e como foi essa conversão? Amém. Assim, todo o testemunho a gente tem que começar desde o começo, Então eu vou contar um pouco, assim, da minha vida, assim, desde a minha infância, para que os irmãos venham entender também. Eu fui criado por pais separados, Sendo que na minha infância presenciei muitas coisas, assim, brigas com minha mãe e com meu pai. Teve uma ocasião também que eu presenciei uma cena muito forte com meu pai, assim, que acabou, dois amigos, ele e outro rapaz, acabaram brigando e teve um homicídio. Aconteceu um homicídio e eu estava presente, e vi aquilo. E aquilo por anos da minha vida, aquilo ficou na minha cabeça, aquela imagem. Eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, E depois disso a minha mãe se separou do meu pai. Depois de um certo tempo eu morei um pouco com os tios, morei com a minha avó, E naquela época eu não ouvia, assim, sou bem sincero, não ouvia falar em Jesus, Como a gente se vê hoje, Porque minha família toda era católica, então eu ia na igreja com a minha avó, ela me levava, inclusive naquelas missas do galo, tradicional que tinha, Então, assim, eu morava um pouco com outro. Horas a minha mãe até voltava pro meu pai, e nós íamos de novo, eu e a minha irmã. E depois a minha mãe separou de novo, e nós voltávamos depois morar, porque ela tinha que ir trabalhar, nós acabávamos e ficando com parentes, Aí depois de um certo tempo ela conheceu uma pessoa, meu padrasto, que foi uma pessoa muito boa nas nossas vidas, E aí nós fomos morar na cidade de Rio Grande, E lá eu comecei a trabalhar, com uns 14 anos comecei a trabalhar com meu padrasto. Mas ele era uma pessoa, assim, que ele era muito bom para nós, assim, E acredito que as pessoas também, só que ele fazia as coisas, assim, os negócios dele, ele dava muito errado, assim, e a hora ele se atrapalhava, não pagava as pessoas, dava um monte de tumulto, E eu me criei nesse ambiente, E chegou um certo ponto na minha vida, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos, eu casei, com uma pessoa, Não casei, fui morar junto, Porque ela era nova e engravidou e nós tivemos que morar juntos, E eu acabei, assim, durante essa época da minha vida, me envolvendo com algumas coisas erradas, ilícitas na minha vida, assim. Inclusive, eu já dei esse testemunho na igreja, que para mim esse assunto era um assunto, assim, muito delicado de eu falar. Eu sentia muita vergonha de falar, então eu não comentava com ninguém. Aquelas pessoas que sabiam, eu tentava me afastar ao máximo delas, porque eu sabia que elas sabiam do meu passado, então eu não queria ficar perto delas, Mas depois que eu conheci o Senhor, assim, esse testemunho eu dou seguidamente, quando eu tenho oportunidade eu falo, porque a gente tem que falar o que o Senhor fez, o que o Senhor libertou, E essa minha primeira esposa era uma família bem grande, e é onde tinha uns irmãos que praticavam algumas coisas erradas e tal. Eu, por um certo momento, assim, eu quis fazer as coisas certas, na minha vida, Mas devido, assim, até a opressão até dela, porque ela via que os irmãos tinham coisas melhores que nós, Mas não eram adquiridas, com honestidade, E eu lembro que nós discutimos e tal, por aquela ocasião, assim, que eu não queria e tal, mas chegou um momento que eu acabei cedendo. Comecei a praticar pequenos delitos, falsificação de identidade, tirava coisa em loja e não pagava,
né? Cheque sem fundo. Comecei assim, né? E depois de um certo tempo, aí o meu ex-sogro, né, viu aquilo ali e disse: Jonatas, eu vou comprar uma casa para fora e quero que vocês vão morar lá fora, porque eu não quero mais que tu te envolva com essas pessoas, inclusive com os meus filhos dele, porque eu vejo que tu é uma pessoa boa, que tu te envolveu e tal. Eu não, aceitei, né, e fui para fora. Fiquei 1 ano lá, tranquilo, assim, sem ninguém me incomodar, e os países que eu quero agora, né. E aconteceu que um certo momento, uma vez lá, os rapazes me procuraram, que eram amigos do meu ex-cunhado, né, me convidando para fazer uma coisa mais séria, no caso seria um motorista de um assalto. E eu disse para eles que não queria. Na época eu não queria participar. Se eu resolvesse alguma coisa, eu iria avisá-los, né? E Deus sabe que eu não fui avisá-los, mas hoje eu vejo que é tudo mão do Senhor, Ele permitiu isso aí, né? E eu não fui avisá-los, eu tinha desistido disso aí. Mas aconteceu que eles foram mesmo assim na minha casa. Eu cheguei um dia à noite e eles estavam com um carro lá dentro do meu pátio. Inclusive era um carro roubado. E houve uma discussão e tal, e eu disse: não, eu não disse para vocês que eu iria, né? Eu simplesmente disse que iria avisar. Aí quando eu quis chegar na minha esposa, assim, para ver se ela me ajudava, eles já estavam até quase desistindo para ir embora, né? Quando eu cheguei nela para dizer para ela, minha ex-esposa, né? E ela pegou e me tirou tudo, assim, os argumentos que eu tinha, porque ela disse assim: se tu deu a palavra para eles que tu iria, tu tem que ir. Então aquilo ali me tirou todos, né? E aí até eles mesmos na hora assim disseram: mas a tua esposa tem mais coragem que tu. E acabei eu virando as costas, entrei no carro e fui embora, né? Aconteceu, eles fizeram o que tinha que fazer. O que eu tinha falado para eles eu fiz, eu consegui fugir com o carro e tal. Mas chegou um certo momento que, depois de 2 semanas, aí deu um tumulto e assim que tinha acontecido, foi aqui em Cachoeira, né? Eu morava em Rio Grande. E eu acabei me entregando, né? E eu vi que começou a opressão muito grande em mim, assim, a consciência começou e eu me entreguei, né? Aonde eu vim para Cachoeira. Fiquei 8 meses aqui, detido. Mas eu digo para os irmãos, assim, que hoje eu agradeço a Deus, porque mesmo preso, o Senhor me acolheu lá dentro. Porque foi lá dentro que a Bíblia que eu tenho até hoje eu ganhei dentro do presídio, né? E, na verdade, eu fiquei 2 meses só dentro de uma cela, porque depois eu fui para a cozinha. Me tiraram dali do convívio deles, né? Mas lá já me jogaram um violão e aí... Eu me lembro, mas voltando, né? Me lembro que quando eu estava na cela, todo sábado à tarde, vinha um pastor de uma igreja, ele vinha, né? Para evangelizar e tal, e batia. E demorou acho que uns 4, 5 sábados. E o único que ficava na cela era eu. Eu estava meio revoltado com o Senhor, né? Porque tu me colocou aqui, eu te pedi tanto e tal. Mas foi um dia, quando aconteceu, num sábado de manhã, eu me acordei assim, bem disposto, e disse: eu vou hoje para ver o que vai acontecer. Pior que não vai ficar, né? Aí fui. Aí eu me lembro que eu cheguei numa sala, assim, dentro do presídio, uma sala separada, os presos estavam todos sentados, os que quiseram ir, né? E ele começou a fazer oração e tal, e tinha um violão parado. Aí eu disse: mas e aquele violão lá? Ninguém toca, só tem aí o livrinho com as músicas, eu toco. Daí comecei a tocar ali, né? Ganhei uma Bíblia. Então aqui, quando eu voltei para a cela assim, eu já voltei outra pessoa diferente. Opa, aconteceu alguma coisa, né? E aí comecei a ir todos os sábados. Comecei a ir, ganhei a Bíblia, comecei a ler. Aconteceu um fato muito, que eu achei assim tremendo, que um pastor conseguiu tirar, eram 3, mas a juíza liberou 2, que era eu e outro, dentro de um presídio para ir na igreja sem uma escolta. Então eu achei tremendo isso aí, que eu vi que era a mão do Senhor, porque os próprios agentes penitenciários disseram: isso é uma loucura, ele não vai conseguir isso aí. E ele disse para a juíza: eu quero que a senhora libere esses 2 rapazes, eram 3, mas ela liberou então os 2, né? Porque eu vou levá-los e vou trazê-los, né? E eu também fiquei assim: mas será que vai acontecer isso? E quando veio o papel da juíza, eu lembro quando nós íamos sair assim, a gente ficou assim: mas não pode, tá certo isso aqui? Eles até ligaram, porque chegou à tarde isso aí, né? Eles até ligaram pro fórum se era verdade aquilo ali, né? Pensou até que o pastor tinha falsificado. E de fato, nós fomos, ele levava nós trazíamos, né? E assim foi se abrindo os caminhos, né? Eu tirei aquela angústia que eu tinha, porque no mesmo tempo que eu
fiquei preso, acabei separando também da primeira esposa, né? Eu também tomei uma decisão lá dentro que eu não iria mais voltar para ela, né? Embora tenha 2 filhos do primeiro casamento. E tudo foi maravilhoso, tudo foi se abrindo, assim, os caminhos foi se abrindo. Eu saí de lá, o Senhor sempre me guardando, né? Fui embora depois para Curitiba, no Paraná. E tinha uma coisa que eu sempre levava comigo, até a minha esposa recorda disso, que eu tinha uma sacola onde eu guardava tudo que a nota que tinha, eu guardava. Se eu ia no mercado, eu pegava uma nota e eu guardava. Se eu pegava uma passagem de que eu viajava, eu guardava. Tudo para me mostrar, para provar onde eu estava. Porque eu tinha medo que fosse acontecer alguma coisa e eu me culpar, foi o fulano, né? Foi o ciclano. Então, tem isso aqui que eu estava em tal horário, eu estava em tal lugar. Eu fiquei anos da minha vida assim. Aí um dia ela disse, eu abri o meu roupeiro, tinha minhas coisas lá, e ela disse, mas o que é isso aqui? Assim, assim. Não, vamos botar fora. Mas vamos botar fora. Agora eu estou com o Senhor, estou mais tranquilo, né? Aí voltando, eu fui para Curitiba, né? Fiquei um tempo morando lá. Lá também eu não frequentei nenhuma igreja, né? Tentei numa carreira musical, porque eu gostava de música sertaneja, então eu tive duplas e tal, né? E eu tentei uma carreira musical lá, não deu certo, aí retornei para Cachoeira do Sul. Também queria ser motorista de caminhão, né? Mas tudo planos do Senhor. Então, porque eu tenho um problema na vista esquerda, e quando eu fui renovar minha carteira não deu mais. Então eu vejo hoje que tudo são planos de Deus, né? Que Deus queria isso para minha vida. Aí eu retornei para Cachoeira, aonde eu não queria ficar, eu queria ir embora para Porto Alegre. E acabou chegando aqui, minha mãe mora aqui em Cachoeira do Sul, e comecei com a música de novo, né? Conheci um rapaz aí, nós começamos a tocar de brincadeira, e foi, a coisa ficando mais séria, gravamos um CD e tal. E nesse meio tempo conheci minha atual, quer dizer, eu já conhecia ela na infância, né? Mas eu reencontrei ela depois de 21 anos que nós não nos víamos, ela separada, eu também. E acabou nós namorando e casando e ficando juntos hoje, até hoje, graças a Deus, né? Temos uma família maravilhosa, tenho meus enteados que eu adoro. Tenho um menino com 10 anos com a Maria, minha esposa, né? E hoje, assim, a minha família toda busca ao Senhor. Aí, nesse meio tempo, que eu já tinha aí, eu acho que uns 6 anos de carreira, de dupla, né? Nós estávamos prontos para ir embora para São Paulo. Tinha empresário, tinha tudo certinho. Só que nesse meio tempo, assim, eu ficava às noites, às madrugadas, eu ficava na internet, mandando música, né? Para vários empresários. Até que foi que eu arrumei um lá. E aí começou, bancou o site para nós, fez tudo e tava tudo ok. A gente teve em São Paulo lá e tudo. E de uma hora para outra, assim, quando tava tudo certinho para nós ir embora, o rapaz que cantava comigo disse, Jonas, eu não vou ter coragem de ir embora. E eu achei aquilo um absurdo, eu disse, mas não pode? Agora que a gente conseguiu, tu vai desistir? Eu lembro que eu fiquei quase um ano sem falar com ele, né? Depois que eu vim conhecer o Senhor, claro, eu fui lá, consertei, pedi perdão, né? E eu tentava também evangelizar ele, né? Do meu jeito e tal. Eu me lembro que quando eu comecei a dizimar, até os vendas dos CDs que nós vendíamos, que eu ia na praça cantar, minha esposa levava, nós vendia CD lá. E eu dizia, vou tirar um tanto que é pro senhor. Se tu quer tirar do teu, tu tira, do meu não. Mas amém, né? Eu respeitava. Aí acabou nós terminando a dupla. Aí eu, naquelas alturas, o que eu vou fazer, né? Fiquei meio depressivo assim e tal. Aí eu me lembro que a minha esposa foi numa igreja fazer uma decoração, arrumar uma decoração numa igreja. Mas eu, na minha cabeça, pensei que até que era uma igreja católica, assim, né? Na hora, assim, eu não atinei. Nós estávamos até meio discutindo, eu e ela. Porque no meio, quando eu estava no meio da música, muitas pessoas olhavam assim, aparentemente, parecia que estavam as mil maravilhas, né? Mas o nosso lar estava destruído, né? Estava em ruínas, né? A gente vivia separando, brigando. Nós não tínhamos nada, tudo que eu pegava eu queria investir na música, nós pagava aluguel. Então era bem complicada a nossa vida, né? E aí eu lembro assim que a gente foi nessa igreja, né? Chegamos lá, ela começou a decorar e tal, e nisso veio o pastor, era uma igreja evangélica, falar comigo. E eu achei tremendo assim que eu comecei a desabafar para ele o que tinha acontecido, né? E ele pegou e começou a falar de Jesus para mim, falou de um filme que eu me recordo, que eu saí dali e loquei, inclusive era um sábado até, nós olhamos aquele filme, choramos a tarde toda, né? Eu e minha esposa, que era muito lindo, tremendo, né? E eu comecei a ir na igreja, comecei a buscar o Senhor. Mas lá, nessa igreja, nenhum momento eu disse que era levita, né? Eu fiquei quieto. Não quero mais saber de música, eu só
vou assistir os cultos, vou fazer a minha parte. Comecei devagarinho a dizimar, dizimava, horas eu ia muito na carona da minha esposa, né? Mas o Senhor começou a trabalhar em mim, devagarinho, devagarinho. Nesse meio tempo veio o batismo, eu desci as águas, né? Então foi uma benção também. E nesse meio... Você foi colocando em ordem. Foi colocando tudo em ordem, exatamente. Essa é a palavra certa, né? Nesse meio tempo, um dia assim, chegou a minha sogra lá com a chave na mão e disse, essa chave aqui é para vocês. Aí a minha esposa disse, como assim para nós, mãe? Eu disse, não, agora eu não posso sair daqui, nem posso pagar outro aluguel, sua casa já é mais... Não, quem disse que é aluguel? Eu quero dar ela para vocês. Então é uma benção, né? Então achei assim maravilhoso aquilo ali, que eu já vi que era o Senhor. Opa, nós ganhamos já uma casa, né? Não pagava mais aluguel. E começamos devagarinho, devagarinho. Aí eu lembro que muitas vezes, como a minha esposa mencionou também, eu tenho um cunhado, Marcos Mello, de São Paulo, onde ele é pastor, né? Uma benção, nosso irmão. Que muitas vezes eu compartilhava com ele alguma coisa até da minha carreira musical e ele sempre me cortava. Eu ia mostrar um CD e ele largava na mesa, nem dava bola, né? Disse, tu vai cantar para Jesus ainda. E ele saía de lá e eu dizia para minha esposa, pô, mas teu irmão é brincadeira, né? Só-me agora, né? Eu falo para ele e me dá contra. Eu digo isso que eu vou cantar, não, tu vai cantar para Jesus. Então eu vejo assim que nem tu falou, né, irmã, que o Senhor foi colocando tudo em ordem, tudo em ordem. Aí eu me recordo que tudo é planos do Senhor. Que ele um dia, a inauguração do novo templo da Igreja do Senhor Jesus, onde tem o nosso apóstolo Sérgio Alves, né? Ele me convidou, embora ele sabendo que eu congregava noutra, né? E ele disse, eu sei que tu congrega noutra, irmão, mas eu quero te fazer um convite. Eu quero que tu vá lá fazer uma visita para nós no domingo, que vai ser a inauguração, assim, assim. Eu, sim, com o maior prazer, vamos lá, sim. Aí fui. Fui e estou até hoje, né? O Senhor me pegou direitinho. Mas nisso foi um processo também, porque eu comecei a buscar o Senhor devagarinho, né? Aí quando eu cheguei nessa igreja do Senhor Jesus, lá eu tinha irmãos que me conheciam do mundo, que me viam, que sabiam que eu cantava. Aí começaram a me, com todo amor, carinho assim, não é uma pressão, mas começaram a me incentivar para me cantar para Jesus. E eu tinha uma dificuldade, que hoje eu agradeço ao Senhor, pelo fato de eu sempre cantar em dupla, né? Eu sempre tinha que ter alguém do meu lado para me cantar comigo. Como eu fazia a segunda voz, tinha que ter o primeiro. Eu recordo que quando eu cantava pro mundo, quando tinha música que era para mim começar, eu não queria de jeito nenhum. Tinha vergonha de eu não gostava da minha voz sozinho. Eu gostava de fazer vocal, fazer junto, né? E aí, isso era uma dificuldade que me impedia de cantar pro Senhor. Porque se eu for, eu vou ter que me expor. Eu vou ter que tocar, eu vou ter que começar cantando. Porque eu sei que na igreja do Senhor Jesus não tem esse negócio de duplas, assim, de vocal e tal, fazer isso. Claro que ele acrescenta, como eu tenho, né, o grupo Mirra hoje, que é uma benção, o irmão Bolívar, né? Mas é uma dupla assim que não é dupla assim que nem uma dupla sertaneja, né? É pro Senhor mesmo. Então, assim, eu recordo que foi uma barreira que eu tive que quebrar, com muita oração, muito jejum, porque os irmãos me perguntavam, e aí, irmão, vai cantar para Jesus? E eu disse, não estou pronto ainda não. Chegou até um momento de eu pensar em sair da igreja, porque eles estavam me cobrando, e eu não tinha jeito e eu tentava pegar o violão em casa e eu achava tudo estranho. Para cantar para Jesus é totalmente diferente, porque os louvores não tem refrão, não rima, não tem isso, é diferente de cantar pro mundo, né? E eu não tinha jeito. Pegar o violão, tentava até pegar um louvor, E aí eu disse, eu vou sair da igreja, vou voltar para onde eu estava, porque lá ninguém me cobrava nada e tal. E naquela semana que eu estava decidido, teve uma ministração que o irmão Benhur pregou no dia, que falava sobre os dons e talentos, né? Que o Senhor, quando vir, Ele vai nos cobrar os dons e talentos. E aquilo foi para mim. Não bastava mais nada. Eu disse assim, é para mim essa palavra aí. A igreja estava cheia, mas aquela palavra era para mim. Eu fui para casa, eu recordo que eu entrei para o quarto, conversei com Deus, me ajoelhei e disse, Senhor, se é essa a tua vontade, se é isso que tu quer para minha vida, então me ajuda. Porque eu não consigo fazer hoje o que tu queres, né? Aí eu larguei o violão de lado, assim, fiquei 4 meses, né, sem pegar o violão, orando, comecei a jejuar, foi aonde eu comecei com jejum, né, e comecei a jejuar, buscar o Senhor, me consagrar, né, tinha louvores que os irmãos cantavam, eu pedia, gostei desse louvor, me empresta, me arruma, os irmãos me conseguiam, e eu fui escutando, de noite eu deixava o CDzinho do lado da minha cama escutando e tal. Chegou um determinado momento, um dia, passando-se 4 meses, né?
Eu entrei no quarto, olhei pro meu violão, o senhor disse, pode pegar. Aí eu peguei o violão. Aí eu me lembro, recordo que 7 louvores, né? Eu cantei pro senhor naquele dia e eu chamei a minha... Saiu 7. 7. Pra quem não sabia nenhum, né, irmão? Foi uma benção, né? E aí eu lembro que eu chamei a minha esposa chorou, se emocionou e tal. Só... Agora tô pronto, já posso dizer pro irmão lá que eu... Aí fiquei feliz da vida, né? Cheguei na igreja correndo pro Lídio, Benhur, irmão, já pode me chamar, que eu já tô tocando 7 louvor aí. Diz, não, irmão, agora tem que esperar, que eu tenho que passar pro apóstolo. Agora é um processo, assim, tem que esperar, o irmão tem que dar um nome. Não acredito. Mas amém, né? A gente sabia. Que Deus fez todo um arranjo para Deus concluir essa obra do louvor, né? Que é maravilhoso. Nós temos que sempre nos dispor, né, para o Senhor fazer aquilo que Ele deseja nas nossas vidas. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Janela do Céu.